E você tem população vivendo cada vez mais. Inclusive, você foi ministro durante a época da reforma da Previdência, que eu achei um feito, né? Porque é algo tremendamente difícil de ser colocado em prática. É uma medida impopular, né? Vai muito contra a população que fala: caramba, então eu vou ter que me aposentar mais tarde? Não era o combinado quando eu comecei a trabalhar. E foi feito. Só que, se a gente olha no mundo, várias previdências terão que passar por reformas por conta disso. Menos nascimento, população vivendo muito. Inclusive, poxa, eu gosto do Ray Dalio, né? E tem um livro dele onde ele falou lá da mudança da ordem econômica mundial, falando que a China, por exemplo, passaria os Estados Unidos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque a gente gravou há pouquíssimo tempo um podcast falando sobre essa rivalidade que pode terminar em guerra entre China e Estados Unidos. Eu fui militar durante 11 anos. E no exército, quando alguém vai se alistar, mas é arrimo de família, ou seja, é o único filho homem e ele seria o responsável por sustentar a casa, a gente dispensa. Por quê? Se esse cara se alista e ele morre em uma Claro, a operação, família poxa. toda. A família fica... Só que na China, como você teve a política do filho único durante 4 Todo mundo é décadas, isso. você tem muita gente que é arrimo de família. Uhum. Então, numa guerra, por exemplo, como é que eles iriam fazer alguma coisa? Sendo que, vamos colocar assim, você tem um filho único que casou com uma filha única. 2. Só que cada um tem 2 pais e 4 avós. Então, olha o tanto de pessoas que cada um tem que sustentar, porque a Previdência da China dá essas coisas. Então, eu queria saber, na sua opinião, você acha que a economia americana vai continuar liderando o mundo? Ou, por exemplo, a Índia vai ser agora a nova rivalidade? Ou é a China que ainda vai dar as cartas? Olha, você abordou 3 tópicos assim, super críticos, espetaculares. Primeiro é a Previdência em si, vis-à-vis o fator demográfico. E você viu a maturidade da população brasileira, milhões de pessoas nas ruas. Eu fiquei super emocionado. Aqui em São Paulo, tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e chegaram a falar o nome do ministro da Fazenda. 1 trilhão, Paulo Guedes tem razão, 1 trilhão. Deus do céu, o que é isso? Enquanto isso, tinha milhões de pessoas nas ruas em Paris contra a reforma da Previdência. Então, a demonstração de maturidade do eleitor brasileiro, da população brasileira, dizendo, olha, nós entendemos o que está acontecendo. Daqui a pouco nós não vamos conseguir pagar ninguém. Vai ter um default, a Previdência vai quebrar, nós precisamos da reforma. Isso foi extraordinário, foi uma demonstração de maturidade, quer dizer, só aumenta a minha confiança no futuro do país. A demonstração exuberante de maturidade de uma população que vai às ruas e defende uma reforma da Previdência. Dificílima. E ela não resolveu ainda o desafio populacional. Porque o que acontece? É o sistema de repartição. Nós tínhamos que fazer 2 coisas. Reduzir os privilégios. A pessoa que já recebe 30, 40 salários mínimos ganha mais a vida inteira e, no final, o governo ainda financiava a desigualdade, continuava sustentando a desigualdade. Ora, se você já ganhou 30, 40 salários mínimos a vida inteira, você teve sua chance, bons empregos e oportunidade de cuidar. Na verdade, todos têm que ser iguais perante a lei, ou seja, qualquer brasileiro, qualquer idade, qualquer sexo, qualquer religião, qualquer tudo, ele tem que ser amparado pelo Estado. Não é porque ele teve melhores oportunidades e ganhou mais que ele vai receber uma aposentadoria 30 vezes maior que o outro. Então, essa remoção de privilégios foi importante e a gente conseguiu reduzir bastante. Bastante mesmo. Isso foi importante. Isso nos deu um fôlego aí. Mas continua sendo verdade, como você disse. Quando eu era jovem, eram 14 jovens para cada aposentado. Hoje são 7. E daqui a 20, 30 anos é o contrário. Vão ser 14 aposentados para cada jovem. Então, tem um encontro marcado no futuro. Eu tentei aprofundar a reforma um pouco, fazendo a transição para um regime de capitalização. Porque na capitalização você leva recursos para o futuro. Quando você investe, você aumenta a capacidade produtiva para o futuro. O sistema de repartição não permite isso. O sistema de repartição ele tira de um e passa para o outro, tira do jovem e passa para o idoso. No sistema de capitalização, você investe. Você pegou esse recurso do jovem e investiu, e quando ele envelhecer, tem o recurso lá. Não é? Então, você garante
e eu acho que talvez o erro de comunicação nosso tenha sido esse, você faz o poupança garantido, a aposentadoria garantida. A gente garante um mínimo. Só que se ele chegou lá acima desse mínimo, ótimo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele chegou abaixo, você complementa para chegar no mínimo. Então faltou isso. Mas na época era tanto barulho, tanta briga, tanta confusão política, é difícil raciocinar em meio ao caos às vezes. É muito difícil. Eu chamava até atenção sempre. Eu dizia, pessoal, vamos prestar atenção no fundamento. Em cima é muito barulho, é política, faz muito barulho, mas isso é sinal de que há uma democracia aí vigorosa. Depois de 30 anos, os conservadores e os liberais estão querendo também ser ouvidos. Então essa barulheira é normal, é natural num sistema flexível, elástico. Então, tem um grande problema que eu chamo da demarcação de território. Até onde vai o poder do presidente, até onde vai o poder do Congresso, do Senado e da Câmara, até onde vai o poder do Supremo. Esse programa de demarcação é natural nas democracias. Às vezes alguém sai das 4 linhas, pula, aí o sistema tem que puxar o cara de volta. Isso acontece, essa barulheira. Mas eu dizia, subjacente a isso, nós precisamos fazer as reformas dos fundamentos. Então o desafio continua para o mundo inteiro e vai ter muita previdência tendo problema no mundo inteiro.